Bom, olá, nosso grupo é o 2 e nós ficamos responsáveis pela pesquisa de público na área de museus, focando nas suas metodologias, estratégias e resultados. A pesquisa foi desenvolvida por mim, pela Natácia e pela Rebeca, com o objetivo de expor os métodos e as técnicas aplicadas nos estudos de público nos museus. Então, antes de a gente iniciar logo com os métodos e técnicas, eu decidi fazer meio que uma introdução, dar um contexto ao que a gente vai falar. Então, nós decidimos falar um pouco sobre por que fazer pesquisa de público em museus, de forma introdutória e tal. Os principais motivos são: ajuda a avaliar o uso social dos museus, ajuda a saber quantas pessoas estão visitando o museu, como está sendo o diálogo do museu com o público, descobrir que tipo de público visita o museu e para saber o seu alcance e sua finalidade. E ainda há também a opção de elaborar protocolos para manter uma visitação mais dinâmica, de acordo com o feedback dos visitantes. E ainda vamos falar sobre o não público ao final. E essa pesquisa é necessária para manter o elo entre museu e sociedade forte. Por isso, a gente dividiu em dois blocos bem grandes sobre métodos específicos e métodos básicos. A Natácia ficou com os métodos básicos e a Rebeca com os específicos. E aí, agora eu vou dar a voz para elas iniciarem. E é isso. Eu vou falar sobre os métodos básicos, que eles podem ser de qualidade quanto de quantidade. O primeiro método é o mais utilizado, que é o método de entrevista. Uma técnica, a técnica pode ser estruturada ou não estruturada. A estruturada é com um roteiro de perguntas, com as perguntas específicas, e a não estruturada é como se fosse numa conversa que vem com as perguntas principais e vai surgindo outras perguntas durante a conversa. Esse método pode ser feito através do grupo de discussão, grupos focais e questionários que podem ser na hora, online, na hora no museu, enquanto o público estiver no museu, entrar no site e responder o questionário, ou quando chegar em casa, o público pode ir lá e responder. Também tem a observação etnográfica, que ela pode ser considerada tanto um método como uma técnica do museu. O fundamental é em questão do que o público fez durante sua visitação no museu, qual foi o percurso que fez, qual lado que escolheu primeiro para começar o percurso, quanto tempo ficou durante a visitação, quais obras viram, quais obras foram ignoradas. E esse método pode ser tanto invasivo quanto não. O invasivo é a pessoa que está fazendo essa pesquisa está na mesma sala que o público ou está, por exemplo, na sala de controle observando o público através de câmeras. Pode passar, Amanda. Agora são alguns exemplos, que é o exemplo do sistema de coleta de dados do público. Ele utiliza um método de questionários. Existem dois tipos de questionários: os para os visitantes que vão sozinhos e os visitantes em grupos. O questionário em grupo é por que da visitação, se foi esquema de passeio de escola ou não. E o questionário de visita é mais privado mesmo, perguntando de onde é aquela pessoa, por que fez aquela visita, o tempo que estava no dia, se estava nublado ou não, se foi de manhã ou de tarde, e quanto ao museu mesmo, como ficou sabendo do museu, se gostou da visita, o que o museu poderia melhorar ou não. Também tem o outro sistema que, se eu não me engano, isso, o Museu da Escócia, que é um questionário com as perguntas essenciais mesmo, como é que foi o passeio e o conhecimento pela visitação. Também tem as perguntas adicionais, que são optativas, que é quanto
a pessoa mesma, a faixa etária, gênero, nível de escolaridade. E também tem o Laboratório de Público da Espanha, que faz esse tipo de pesquisa há mais de 10 anos. Eles é feito mais ou menos pelo o que seria o IBRAND lá, e também há o mesmo método do sistema de coletas de dados, que tem dois tipos de questionários, um para o público em grupo e um para o público individual. E agora vai ser a Rebeca com os métodos específicos. Bom, agora nos métodos específicos, eu me baseei no artigo da Luciana Sepúlveda sobre público X e questão, e no artigo ela traz a pesquisa da Sylvia October, sobre que ela propõe organizar os estudos relacionados aos objetivos, o alvo e as perguntas, né? Que ela divide esses três tópicos entre o público em potencial e a população, né? Que são perguntas que o público tem que fazer em relação ao alvo, né? Na verdade, perguntas que o museu tem que fazer em relação ao público, né? Ao seu alvo, que são perguntas como qual o perfil dos visitantes, o que fazem esses grupos no seu tempo livre, como perceber as instituições culturais, quais os valores atribuídos à arte, à saúde e à ciência. Nós temos também, né, que os efeitos dos visitantes nas instituições culturais sejam público ou praticante. No mesmo artigo, nós temos os três grupos, que são as sociografias, os estudos de fluxo e o estudo de recepção. Né, que a sociografia, elas visam descrever o perfil e as modalidades da apropriação das instituições, os estudos de fluxo, que pretendem acompanhar a dinâmica dos visitantes ao longo do tempo, contabilizando quantas pessoas realizaram tal prática, e os estudos de recepção, que buscam compreender as formas de apropriação e o sentido das práticas junto aos visitantes, que é o público em potencial, que visa mais uma abordagem de marketing, que é bem parecido com o artigo da Marília Xavier Cury, que ela fala com a comunicação e a pesquisa de recepção, que ela traz muito sobre a comunicação nos museus, né, que é sobre o estudo de visitantes e a pesquisa de visitantes no museu, que as duas abordagens elas englobam as principais preocupações inerentes aos processos de avaliação da museológico, o público, o mérito, os diversos programas, os serviços, e todos esses questionamentos, eles fazem parte do planejamento institucional, que é a ideia de você compreender o museu, compreender o contexto que o museu está inserido, para entender para quem você está explicando, né? Qual é o público do museu. Nós temos também o Observatório de Museus e Centros Culturais, né? Que é um programa de pesquisa e serviços sobre os museus e instituições afins, que eles propõem a criação de um sistema em rede de produção, reunião e compartilhamento de dados, que é um fruto da parceria com o Museu da Vida, a Casa do Oswaldo Cruz, a Diretoria Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz, o Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a colaboração da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é uma pesquisa quantitativa focada em conhecer o perfil dos visitantes dos museus, mapear as diferentes situações e modalidades de visitas, identificar processos e contextos promotores do acesso aos museus e centros culturais, né, que é uma pesquisa de perfil-opinião. Eu consegui encontrar que eles fizeram essa pesquisa entre 2005 e 2007. A 2007, eu não achei tão recente. Dentro do levantamento, eles dividiram em 4 blocos, que são o primeiro bloco, que antecede a circunstância da visita sinalizada a existência ou não de visitantes anteriores, né? Se você vai, se já foi ou se você frequenta. O segundo bloco, que são a opinião sobre o museu, composto por 5 quesitos, né? Trata da avaliação dos serviços oferecidos no museu. O terceiro bloco, que são os hábitos da visita a museus e centros culturais, né, que é referente às práticas anteriores dos visitantes em outros museus, que investiga os motivos apontados sobre o empecilho para visitar o museu.
E o quarto bloco, que é o perfil do visitante, né? Que é como a Natácia disse, que é o questionário básico, seu nome, sua cor, sua escolaridade, a sua idade, se exerce alguma atividade. Então, assim, estudar o público, ele pode ser descrito como um processo para obtenção de conhecimento do museu, para você compreender o público, né? É proposto para empregar o conhecimento e relacionar sobre o planejamento institucional do museu. Bom, é isso. Bom, eu escolhi trazer um pouco sobre o não público e as meninas me apoiaram. Então a gente vai fazer. É uma coisa mais breve, só para dar um contexto e dizer a importância dele. Então, o não público são os indivíduos que não frequentam o museu por diversas razões. As mais importantes eu citei aqui: falta de orçamento, elitização do espaço museológico, que começou lá no início, quando os museus nacionais começaram a surgir, e a rotina conturbada das cidades, pois a gente viu um exemplo na sua aula, professora, onde uma aluna sua disse que tinha uma amiga que passava no museu todo dia e não sabia que era um museu. Então, essa rotina conturbada das cidades acaba exercendo uma influência dentro do espaço museológico. Essas razões, principalmente a falta de orçamento e a elitização do espaço museológico, eu acho que elas dão base para a importância da comunicação entre o museu e o público, entender o seu museu, entender o museu, entender o público e relacionar eles dois. Porque, assim, o estudo não público se torna o principal e mais necessário porque o estudo dos visitantes já está mais encaminhado, porque eles já visitam o museu. Então, traçar um perfil e aplicar técnicas e métodos, sejam eles mais básicos ou mais específicos, se torna mais fácil, porque eles já frequentam o museu, ou pelo menos frequentaram uma vez. Mas e as pessoas que não frequentam e por que elas não frequentam? Esses dados, todas essas informações, eu peguei como base o relatório de pesquisa do IBRAM, quanto ao não ir no museu no Distrito Federal, eles fizeram essa pesquisa aqui. E a estratégia que eles aplicaram foi um questionário fechado para mais de 1.500 pessoas, com perguntas como nome, idade, escolaridade, cor, raça, né, renda familiar e motivos pelo qual foi ou não vai ao museu frequentemente. Ou seja, eles têm várias, pergunta lá, seu nome, cidade, e aí vai chegar uma parte que são duas colunas, e aí eles vão perguntar, você já foi no museu nos últimos 2 anos? Vai ter vários motivos, caso você... Por que você foi, se você gostou, e vários motivos, caso você não tenha. Então, esse foi o método aplicado por eles, e esse artigo sobre o não público, esse relatório de pesquisa está listado na nossa bibliografia. E, bom, professora, é isso. Obrigada a todo mundo, todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Essa pesquisa foi desenvolvida no período de 11 de setembro, que foi quando foi passada para nós as instruções, ao dia 18 de novembro de 2020, que foi ontem. E buscou apresentar os métodos e técnicas para estudar o público dos museus, pelo menos algumas delas, porque são diversas. Cada técnica, cada método vai se adequando ao museu, onde ele está localizado, sabe? E bom, eu espero que tenha ficado claro. A gente agradece muito a atenção de todo mundo. E, bom, aqui estão citadas algumas aliás, todas as nossas referências para desenvolver essa pesquisa. Usamos também vídeos do canal Saber Museu no YouTube, está listado aqui. São ótimos vídeos sobre estudo de públicos. E aqui são referências de imagens. E, bom, obrigada a todos que viram. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Então, muito obrigada. E é isso, nós somos o grupo 2, de Museologia e Comunicação 2. E essa foi a nossa pesquisa.